Olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica de formação. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que significa um quadro irreversível. O que é isso? Vamos entender? Então não sai daí, roda a vinheta! Bem, vamos lá, gente. Antes de eu começar a falar sobre quadro irreversível, o que é, a gente precisa entender e definir o que é saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência da doença ou da enfermidade. Ou seja, a gente tem que estar bem com o corpo, com a nossa mente e com a nossa sociedade para estarmos saudáveis. Se você for parar para analisar, é um pouco complicado pensar sobre isso, porque a gente sempre tem algum problema em alguma dessas áreas. Por isso que isso é muito discutível, falar sobre estar bem, saudável 100%. Né? Eu acredito que seja quase impossível você colocar, de acordo com essa definição, você falar estou saudável. Né? Ainda mais agora, em tempos de pandemia que nós estamos em casa, não é verdade? Mas calma que a vacina tá chegando. Gente, então, primeiro, fique em casa. Segundo, se cuida. Se vai sair, usa máscara, protetor de mão. Vamos lá, passar o álcool gel, passar o sabãozinho, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Se a gente sabe o que é saúde, a gente pode definir o que é doença. Porque a doença é o quê? O oposto da saúde. É quando um desses fatores, seja físico, seja psicológico ou seja social, está com algum problema. Isso é ausência de saúde, isso é uma doença. Mas espera ali, Camila, deixa eu entender direito. Então, se eu estou com algum problema deles, eu estou doente? Sim. Então, por que eu não estou internada? Calma, jovem padawan. Há muitas coisas aí para definir uma coisa. Vamos definir. A doença, ela é sim a ausência de tudo isso que eu falei. Porém, existem estágios, existem níveis que a gente tem que colocar. Por exemplo, se eu estiver com gripe, estou aqui gripada, estou meio malzinha, mas eu estou ativo, eu consigo fazer 50 coisas ao mesmo tempo, eu tenho que estar internada por conta disso? Não. Se eu estou com sarampo, que é uma doença contagiosa, eu posso entrar em contato com os meus amiguinhos? Não. Então, é outro tipo de nível. Então, a gente classifica as doenças. Por isso que as doenças são classificadas. Para a gente saber, você não pode ter contato com outras pessoas, você pode, você precisa ficar com alguns cuidados, nível de cuidado número 1, número 2. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente estuda. Por isso que a medicina está aí. Para a gente aprender, classificar tudo isso. Então, vamos lá. Vamos entender também essa parte de níveis, de estágios da doença. Porque a doença ela existe em alguns estados. Não é simplesmente chegou o antígeno e pá, tô doente. Não, existem umas etapas que a gente passa. Então, quais são os estágios da doença? A doença, ela tem alguns estágios. O estágio de incubação, que a gente chama, que é o estágio do início. Veio lá o vírus, a bactéria que você ingeriu, ele veio através de saliva, enfim, várias formas de entrar. Ou então já veio mesmo genético e se instalou no meu corpo. Ele entrou no meu corpo. Então ela se instalou. Esse é o período de incubação, ou seja, ele vai começar a atuar dentro do meu corpo. Você não vê, você não sente nada. Ele está lá incubadinho, quietinho e produzindo dentro do meu próprio corpo. O segundo estágio é o estágio da enfermidade ou o estado, que a gente chama, né? Que é o estado de doença. É quando realmente a pessoa começa a sentir e ver algumas coisas dessa doença. São o que a gente chama de sinais e sintomas. Sinal é tudo aquilo que você vê.
Então, você está vendo que seu amigo está abatido, você está vendo que ele está assim. Então, isso é um sinal. E o que é um sintoma? Sintoma é o que eu sinto. É tudo aquilo que eu sinto. E tem a fase do declínio também, que é quando a doença se instaurou, nossos anticorpos dentro do nosso corpo atacaram essa doença e agora ela começa a cair, a declinar. Ela vai embora. É quando a gente começa a melhorar, quando a gente começa a ser mais ativo e passou. A doença passou. E depois dessa parte do declínio, tem finalmente a parte que passa, que a gente chama de convalescência, que é a parte que acabou, que realmente a doença foi embora. E a gente volta a ter uma vida normal. Porém, como nem tudo nessa vida são flores, muitas vezes essa doença ela vem e ela atinge alguma coisa. Ela atinge um órgão, ela pode atingir o fígado, pode atingir o estômago, pode atingir algum órgão nosso. E aí ela pode deixar alguns danos. E aí, quando ela causa esses danos, a gente tem que fazer alguns trabalhos. A gente pode recuperar ou não. E aí que entra a coisa de irreversível. Porque pode chegar num ponto que essa doença ela atingiu tantos órgãos numa situação que não tem o que fazer mais. Você pode tacar medicamento, você pode tacar coisas pesadíssimas dentro daquela pessoa e não vai melhorar. E eu vou explicar. Se você pega uma folha de sulfite e você amassa e depois desdobra, ela volta a ficar lisinha como ela era antes? Não volta. Então tem muitos órgãos dentro do nosso corpo que quando ele é atacado, ele não volta mais ao normal. Ele não volta mais ao que ele era antes, ele não regride. Ele vai ficar daquele jeito, amassadinho, com problemas. E aí que tá, se chegar num ponto daquela amassadura que você fez lá naquela folha e você tentar desamassar e ela não ficar mais, não conseguir de jeito nenhum, é isso que a gente chama de quadro irreversível. É quando não tem mais o que fazer. Atingiu de tal ponto que não tem como você dar medicamento nenhum, você não consegue dar quimioterápico nenhum, você não consegue fazer nada com o paciente, que não tem mais como voltar atrás. Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante também nós entendermos que os médicos têm as suas limitações. Nem sempre a medicina é curar e vencer. Nem sempre a medicina é salvar. Às vezes a medicina é amar. É amar. São o que nós chamamos de cuidados paliativos. É cuidar da pessoa no que ela pode. É trazer um benefício enquanto dá. Eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu, como fisioterapeuta, eu tive uma parte que nós aprendemos no estágio, que é a parte que a gente chama de neurologia infantil. É quando a gente trata pacientes, crianças, com problemas neurológicos intratáveis, às vezes. Que não vai ter uma recuperação. Ou, às vezes, uma doença que a criança vai chegar bem ativa e ela vai acabar indo para uma cadeira de rodas e depois ela vai a óbito. Por conta da doença. Porque é um quadro irreversível, não tem o que fazer. A doença vai causar isso. E eu chorava muito. Eu chorava horrores. Eu chegava em casa, mãe, isso não é pra mim, eu não consigo. Eu chorava horrores. Até que eu entendi qual era a minha função ali. A minha função realmente não era curar. A minha função era ajudar, auxiliar, amar. Essa era a minha função. Então, como fisioterapeuta, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que dar melhor expansibilidade para aquele pulmão. Para quê? Para ela respirar melhor. Então, vamos supor que o tempo de vida dela na Terra seria de 14 dias. Com a minha ajuda, com o meu auxílio, ela virou de 14 para 16, com qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É a pessoa não estar lá, assim, acabada, mas rir, aproveitar, viver. Eu já trouxe uma reflexão para vocês do que é a vida. Mas pensa nisso. Você tem lá um parente seu.
A pior situação que tem para uma pessoa que tem uma doença é estar dentro de um hospital, na cama, e ver os seus familiares assim com cara de piedade. Mas quando chega lá um Doutores da Alegria, que traz aquele palhaço, aquela coisa lúdica, aquela alegria para ele, aquilo é vida. Mesmo que seja pouca, é vida. Então a função de um médico em cuidados paliativos, um fisioterapeuta, de todos eles, é trazer vida para aquela pessoa, mesmo que seja pouca. Aproveitar o que tem. Muito foi falado esses tempos sobre o caso do Bruno Covas, né? Que ele foi para um estádio com o filho dele. Muito foi julgado isso. Mas hoje a gente sabe que ele estava em cuidados paliativos. Ele estava num quadro que não tinha mais volta. Então o que ele foi fazer? Aproveitar o resto de vida que ele tinha. E não tá errado, gente. Porque se você se pôr no lugar dele, se alguém virar para você e falar para você, você tem tantos dias de vida, sua cabeça muda. Tudo que para você é prioridade hoje muda. Você vai querer aproveitar o tempo que resta com as pessoas que você ama. Então, o profissional, o médico, o fisioterapeuta, toda a área, né, os enfermeiros, o fonoaudiólogo, os terapeutas ocupacionais, eles vão estar nessa mesma vontade de cuidar daquele paciente no tempo de vida que ele tem. Porque o quadro dele é irreversível, não tem volta. E o que é isso? É não deixar também o lado psicológico da pessoa decair. É o que eu tô falando para vocês, não é porque ele tem pouco tempo de vida, é porque ele não vai ter vida, ele vai aproveitar o resto que sobra. E nós, como profissionais da área da saúde, nós temos que dar qualidade de vida para ele. É importante, é muito importante. A gente viu lá no vídeo sobre Hipócrates, no juramento que nós fazemos, a gente viu o quão dedicada a vida do médico tem que ser em prol da vida do próximo. É isso, é essa a diferença. Então, se a gente for entender sobre quadro irreversível, a gente tem que entender a primeira coisa. É quando tudo foi tentado e nada mais dá certo. Isso é quadro irreversível. E é trazer uma coisa chamada cuidados paliativos. É cuidar dele, é zelar, é amar ele. É amar esse paciente no máximo que você puder. Então, isso é a curiosidade que eu quero trazer hoje para vocês. É vocês entenderem por que foi importante para aquela pessoa ter um tempo de qualidade de vida com o filho. Vocês entenderem que existe na medicina uma parte que a gente não cuida, que a gente não cura, aliás, melhor dizendo. A gente cuida, a gente não cura. Mas a gente cuida com todo o amor possível. Todo o amor possível. É entender que nem tudo são flores na vida. Às vezes as flores, elas se vão. É parte da vida, faz parte da vida. E entender que você, como estudante, aspirante a médico, tanto quanto vai entrar no vestibular, tantos que já estão, é entender que você tem um limite e que você não pode passar desse limite. Entender quando chega esse limite e o que você pode fazer de benefício para o seu paciente através desse limite. Gostaram dessa curiosidade? Gostaram de saber um pouquinho mais sobre a medicina, um pouquinho mais sobre o que é um quadro irreversível? Então me mostra. Vai lá, deixa seu like, se inscreve nesse canal que vai ter muito mais curiosidades e coisas para vocês. Compartilha esse vídeo com todo mundo que ficou assim, o que será que é isso? Compartilha com todo mundo, gente. E não se esquece, tem vídeo toda terça-feira às 7 horas e toda sexta-feira às 7 horas. Não esquece de estar aqui. Um beijo!